Como estudar literatura com eficiência para a prova do Enem para conquistar aquele 40 mais na prova de linguagens e, claro, disputar os cursos mais concorridos. Salve, salve galera! Professor Eduardo Jorge na área, especialista na prova de linguagens do Enem, com alunos que já fecharam a prova de linguagens com 45 de 45 e hoje eu estou aqui para te auxiliar, para te orientar como estudar literatura. Então, sem muita demora, eu já vou te pedir uma coisa. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal para fortalecer a cada dia mais a nossa produção de conteúdo. Pessoal, seguinte, eu vou trazer aqui para vocês o que eu enxergo como o melhor ritmo de estudos, principalmente para o estudante que está ou no terceiro ano ou o estudante que está no pré-vestibular. Eduardo, por que que tu tá falando especificamente com esse perfil de aluno? Turma, porque se tu tá no terceiro ano ou no pré-vestibular, eu estou partindo do pressuposto que tu já vem tendo aula de literatura anteriormente. Então, no teu primeiro ano, no teu segundo ano, tu já teve aula, por exemplo, de quinhentismo, de barroco, de arcadismo, toda aquela historiografia literária tradicional. Eu já estou partindo desse pressuposto. Então, aqui, olha só, eu vou te dizer que eu estou partindo do pressuposto do conhecimento mínimo, do conhecimento mínimo. Eu estou pensando que você é aquele aluno que já teve pelo menos um contato aí com as escolas literárias, beleza? Por quê, Eduardo? Porque, turma, uma das grandes dificuldades dos alunos é justamente ficar perdido. Chegar aqui no estudo específico para o Enem, olhar para essa prova, meu Deus do céu, eu peguei a prova, eu sei tudo. Eu estudei tudo do naturalismo. Eu estudei tudo do realismo. Eu sei tudo de Machado de Assis. Aí na hora da prova cai uma questão, cai um texto da Estela do Patrocínio. Aí na hora da prova cai um texto da Maria Firmina dos Reis. Aí tu fica perdido. Meu Deus do céu, não conheço essa mulher. Não faço nem ideia da produção dela. Então, esse vídeo ele vai te orientar muito bem sobre o que eu considero a melhor sequência lógica para você que está no terceiro ano ou você que está no pré-vestibular. Então, vamos lá. Turma, o primeiro passo que eu diria é justamente o reconhecimento, é reconhecer os padrões de prova. Eu vou te dizer o seguinte, o Enem tem duas coisas essenciais. A primeira delas são as competências e habilidades. Eduardo, eu já ouvi falar dessas competências e habilidades. Como é que tu traduziria as competências e habilidades? Turma, eu gosto de dizer que as competências e habilidades, elas representam como vai ser cobrado determinado conteúdo. As competências e habilidades, elas representam qual o padrão de questão que tu vai encontrar na prova. E nós temos também os objetos do conhecimento. Os objetos do conhecimento, eles representam o que vai ser cobrado. Eduardo, de onde é que vem essa história de objetos do conhecimento e dessa história de competências e habilidades? Vem lá da matriz de referência, turma. Matriz de referência do Enem. E eu vou te dizer que aqui, para a literatura, é muito interessante que antes de qualquer coisa, tu entenda que existem três padrões de cobrança para a literatura, que é a habilidade 15, a habilidade 16 e a habilidade 17. Por que que eu quero que antes de qualquer coisa, tu faça pelo menos uma lista de 30 questões com questões de habilidade 15, uma lista de 30 questões só com habilidade 16, uma lista de 30 questões só habilidade 17? Turma, porque, por exemplo, talvez tu já tenha feito
3 questõezinhas que eu vou te indicar aqui. A questão do pavão vermelho, tu pode pesquisar depois. A questão da viagem e a questão do corrupião. São 3 poemas diferentes que caíram em anos diferentes, só que o padrão de cobrança é exatamente o mesmo. Não adianta tu, Eduardo, eu sei tudo, por exemplo, a respeito do arcadismo. Mas tu chega na hora da tua prova, tem uma questão que ela já é, entre aspas, repetida, só que com outro poema, que quem tá sabendo o padrão já acerta. Há questões, turma, todos os anos que se repetem no exato padrão. Só vai modificar o texto, mas a lógica, o que tu precisa procurar no texto, a maneira de raciocinar é a mesma. Então, por isso que eu sempre vou te indicar, antes de qualquer coisa, se tu é um aluno que está vindo ou do terceiro ano ou de um pré-vestibular, a primeira coisa que tu deve fazer para dominar a literatura é investir o teu estudo na matriz de referência. Eduardo, é para eu decorar o que é a habilidade 15, 16 ou 17? Talvez tu não precise decorar. Talvez tu não precise identificar no dia da prova. Mas é necessário que tu entenda que como vai ser cobrado, tem um padrão muito claro. E é isso que eu vou te mostrar já já. Beleza? Eduardo, além disso, qual o segundo passo que tu indica? Turma, o segundo passo que eu sempre vou indicar é a habilidade de leitura do texto literário. Eu vou repetir o que eu falei no início da aula. Às vezes, tu tá tão habituado a estudar de maneira bitolada as escolas literárias, aí na hora da prova cai uma questão da Conceição Evaristo. Aí tu se perde. Cai uma questão da Maria Firmina dos Reis. Aí tu não sabe para onde ir. Então, o que eu vou te dizer aqui é para, antes de tudo, tu ter uma prática intensa com muitas questões dos diferentes autores, para tu não ficar naquela zona de conforto de estudar só os autores mais consagrados da literatura, sendo que o Enem, ele não cobra só os autores consagrados. Ah, não, eu vou estudar aqui só o Machado de Assis, eu vou estudar aqui só o Gregório de Matos, eu vou estudar só o Cláudio Manuel da Costa. Na hora da tua prova, nenhum desses autores aparece. E aí, o que que tu faz? A prova do Enem não existe em um documento oficial que ela precisa cobrar apenas autores consagrados. Não, não existe isso. Inclusive, autores da pós-modernidade, após 1945, eles caem bastante. Então, fica ligado nisso. Então, o passo 2 que eu indico é praticar, é aprender a ler texto literário. Texto literário, turma, é texto expressivo, é texto simbólico, é texto que vai além daquilo que as palavras dizem. Então, essa prática intensa com as questões, eu recomendo muito. E por último, turma, tu passou pelo passo 1, tu passou pelo passo 2, agora tu vai para o passo 3. Eduardo, então, só recapitulando, no passo 1, tu vai entender sobre padrões. No passo 2, tu vai entender como ler texto literário, independentemente de quem seja o autor, não importa. E no passo 3, tu vai de fato voltar para a teoria que tu viu no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, com profundidade. Ah, Eduardo, então nesse caso eu vou revisar quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, a primeira geração, segunda geração, terceira geração, romance urbano, romance indianista, romance regionalista. E isso tu vai passar por todos os autores, por toda a literatura. Por quê? Aqui sim, tu já reconhece padrões. Talvez tu já tenha chegado até no 40 mais, porque talvez o que te falta, turma, o que falta para você que está aí do outro lado, talvez não seja conteúdo em si, mas entender a padronização da prova. Talvez aqui, neste momento, já esteja até no 35 mais. E quando voltar para essa teoria, sabendo o padrão da prova, aí, meu amigo, ninguém te segura. Aqui, certamente,
tu vai ser um 40 mais na prova com toda certeza. Tu vai estudar intensamente todas as escolas literárias e principalmente as peculiaridades autorais. Beleza? Então, esses 3 passos, eles são essenciais para a tua jornada, para o teu conhecimento. E aí, galera, olha só, a partir desse momento, eu quero focar com vocês aqui nesses 3 padrões aqui. O título da nossa aula não é como estudar a literatura para o Enem. Então, vamos ver especificamente como o Enem costuma cobrar esses padrões. Então, vamos aqui para as 3 questõezinhas que eu preparei para essa aula. Vamos lá, olha só. Turma, a primeira forma de cobrança é da habilidade 15. Eduardo, o que é a habilidade 15? Turma, eu não vou ler a matriz aqui. Eu quero que tu entenda. A habilidade 15, ela vai relacionar o texto literário ao momento de produção. Mais uma vez, a habilidade 15, ela relaciona o texto literário, o texto de literatura, ao momento no qual ele foi produzido. Implicitamente, existe uma pergunta. Toda questão de habilidade 15, ela será mais ou menos assim. Ei, tu tá vendo esse texto que tu acabou de ler? Qual a característica da escola literária está presente nele? É esse tipo de questão. Talvez a habilidade 15 é a habilidade que a gente mais está confortável, familiarizada, porque na escola é esse tipo de questão que geralmente nos pedem, né? Então, olha só, fala o seguinte. Alinhado às concepções do naturalismo, então já está me dizendo aqui que é um texto do naturalismo. O fragmento do romance de Adolfo Caminha, de 1893, identifica e destaca nos personagens um ou uma. Então, tá identificando e destacando nos personagens o quê? Em outras palavras, o que essas personagens elas têm que a gente poderia dizer que são personagens do naturalismo? É essa a nossa pergunta. Então, o nosso texto ele fala assim: quanto às mulheres de vida alegre, detestava-as. Tinha muito gasto, tinha gasto muito dinheiro. Precisava casar. Mas casar, olha só, com uma menina ingênua e pobre. Eduardo, por que tem que ser ingênua e pobre? Vamos ver. Por quê? Então ele coloca aqui um argumentativo de explicação, não é? Olha a explicação dele. Porque é na classe dos pobres que se encontra mais vergonha e menos bandalheira. Turma, então, na cabeça dessa personagem, com certeza, se a mulher com quem ele fosse casar, se ela fosse ingênua e pobre, se ela fosse pobre na realidade, tava tudo bom e maravilhoso, porque necessariamente se ela for pobre, ela vai ter o quê? Ela tem mais vergonha, ela é menos bandalheira. Eduardo, isso daqui, ele está refletindo por meio do texto literário algo que é determinista, não é? É, Eduardo, isso é uma visão extremamente determinista. Ora, Maria do Carmo parecia-lhe uma criatura simples, sem essa tendência fatal das mulheres modernas para o adultério. Uma menina que até chorava na aula simplesmente por não ter respondido a uma pergunta do professor. Uma rapariga assim era um caso esporádico, uma verdadeira exceção no meio de uma sociedade roída por quanto vício há no mundo. Então ele tinha medo de levar um chifre e por isso ele achava que o negócio era ter uma pessoa ao lado dele, pobre, porque não iria, é determinista para ele, não iria trair ele. Ah. Ia concluir o curso e quando voltasse ao Ceará, pensaria seriamente no caso. A Maria do Carmo estava mesmo a calhar. Pobrezinha, mas inocente. Eduardo, neste caso, se identifica e destaca nos personagens o quê? Letra A.
Uma compleição moral condicionada ao poder aquisitivo? Na realidade, turma, por exemplo, o narrador que tá conversando, que tá falando, mostra que a personagem, ela é uma personagem de poder aquisitivo. Mas olha como é que ela pensa. Ela é ética, ela é moral? Não, ela tá falando assim, rapaz, eu quero uma menina pobre porque ela não vai me trair. Então existe uma compleição moral das personagens? Não. Ele, lógico, ele condicionou, né, a menina a ser pobre. Mas ele é moral? Não. Ele tem moral, Eduardo? Ele tem valores éticos? Não. Letra B. Temperamento inconstante compatível com a vida conjugal? Turma, na realidade, ele não tá falando a respeito de temperamento na vida conjugal. Não é esse o destaque do texto. Letra C. Formação intelectual escassa relacionada a desvios de condutas. Ele não fala aqui, não é especificamente a formação intelectual, mas principalmente a questões monetárias. Letra D. Laços de dependência ao projeto de reeducação de inspiração positivista. Eduardo, aqui ele está falando em laço de dependência ou ele fala a respeito de classe, no caso, social econômica, classe social econômica. Por isso, turma, que essa visão determinista, ela é mostrada aqui na letra E, por meio de quem? Da sujeição a modelos representados. Turma, modelo, quando tu olha para essa palavra modelo, ela está representando quem? Ela está representando justamente o determinismo. Se ela é pobre, logo tal coisa. Então, por estratificações sociais e estratificações de gênero, no caso aí falando especificamente da mulher e também da classe social dela. Por isso que nosso gabarito é letra E. Eduardo, qual a habilidade que eu teria nessa questão? Relacionar um texto de literatura, nesse caso, o nosso texto do Adolfo Caminha, que é anormalista, ao contexto do naturalismo, ao contexto de uma literatura determinista. Isso daqui é a habilidade 15, beleza? Eduardo, tem mais? Tem. Eu não poderia deixar de falar para vocês do nosso padrão de habilidade 16. Eduardo, o que é a habilidade 16? Turma, a habilidade 16, ela, não vou ler, não quero ler com vocês a matriz de referência. Eu quero que tu entenda. A habilidade 16, ela vai falar sobre os procedimentos, as concepções e os procedimentos de construção de um texto literário. Em outras palavras, Eduardo, qual a pergunta implícita? Por que que esse texto que você está lendo, por que que a gente chama ele de texto literário? É porque ele tem expressividade, é porque ele é simbólico, é porque ele tem lirismo, é porque tem plurissignificação. Então, essa é a pergunta implícita. Como, por exemplo, aqui, na composição do poema, o tom elegíaco. Eduardo, o que é um tom elegíaco? Elegia, turma, é um poema de caráter triste, de caráter fúnebre, de caráter melancólico. Tem um caráter triste, mas ao mesmo tempo e solene. O que é solene? Que demonstra respeito. Manifesta uma concepção de lirismo fundada na. Se ele está te perguntando onde é que há lirismo no poema, isso é um modelo padrão de questão de habilidade 16. Todo ano é cobrado uma questãozinha assim. E o que é lirismo, Eduardo? Lirismo, turma, nada mais é do que a evasão, colocar para fora o que você sente no seu coração. É a evasão do mundo interior. Então, olha só, vamos aqui. Aqui nós temos o título é uma canção. A autora é Eduardo Cecília Meirelles, mas poderia ser um autor que eu não reconheço. No desequilíbrio dos mares, as proas giram sozinhas. Numa das naves que afundaram, é certamente que tu vinhas. Então, ela fala para um tu. Ela fala diretamente com uma segunda pessoa. Então, ela está conversando com alguém, ela está dedicando essa canção para alguém. Olha, afundou uma nave. E certamente esse navio que afundou era o que tu vinha.
Eu te esperei todos os séculos sem desespero e sem desgosto. E morri de infinitas mortes. Eduardo só pode morrer uma morte. É claro, pleonasmo, estilístico. Você só pode morrer uma morte. Eduardo, quando tu tem um pleonasmo estilístico, qual a função literária? Enfatizar, mostrar que esse processo de perda foi muito o quê? Foi muito intenso para ela. Guardando sempre o mesmo rosto. Quando as ondas te carregaram, meus olhos entre águas e areias cegaram como os das estátuas, a tudo quanto existe alheias. Minhas mãos pararam sobre o ar, endureceram junto ao vento e perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. Turma, esse texto é triste, é? Ela tá dizendo que não tem mais cor a vida dela. Ela tá dizendo que a vida dela não tem mais movimento. Ela tá parada, ela tá com saudade. É triste? É elegíaco? É respeitoso? Também. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. E só talvez ele ainda viva dentro dessas águas sem fim. Então, Eduardo, por qual motivo esse poema aqui que nós estamos vendo, ele é um poema elegíaco e solene? Vou sair aqui do meio, dá uma olhada nas alternativas. O que tu marcaria? Na letra A, nós temos contradição entre a vontade de espera pelo seu amado e o desejo de fuga. Em algum momento ela tá assim, rapaz, eu não sei se eu vou embora ou se eu fico esperando ele voltar. Ela sabe que ele morreu. Ela não tá com esse, meu Deus, eu quero esperar, não. Letra A tá falsa. Ela quer saber por que, que o texto é triste, né? Onde é que está o lirismo? Letra B, expressão do desencanto. Eduardo, ela não tem, a vida dela não tem mais cor. Ela tá com a vida parada. O sorriso que ela tinha caiu. Ela tá desencantada com a vida? Tá. Diante da impossibilidade da realização amorosa, Eduardo, se ele morreu, ela sabe que não vai mais poder ter a realização amorosa dela? Sim. Gabarito, Eduardo, letra B. Letra C. Associação de imagens díspares indicativas de esperança no amor futuro. Tu não leu o enunciado, não? Meu amigo, o poema ele é triste e respeitoso porque ele tem esperança no amor. Tu tá percebendo que não faz nem sentido o que fala essa letra C? Tá fora. Letra D. A letra D. Recusa a aceitação da impermanência do sentimento amoroso do sentimento pela pessoa amada. Essa letra D tá falando assim: meu Deus do céu, eu tento esquecer, mas ela tá se recusando. Mas esse sentimento ele fica em mim. É isso? Não. E a letra E, consciência da inutilidade do amor em relação à inevitabilidade da morte. Essa letra E, ela já é radical demais. Meu amigo, por que que eu vou amar se todo mundo vai morrer um dia? Não, né? Ele não é triste por conta disso, não. Então, o gabarito aqui é letra B. Turma, questão padrão. Questão que fala sobre a habilidade 16. E para a gente finalizar o nosso padrão, nós temos também a questãozinha que trabalha a H17. Eduardo, não quero ler com vocês a matriz, eu quero que tu entenda o padrão de cobrança. A habilidade 17, ela quer que tu enxergue dentro de um texto literário os valores de sociedade, os valores pregados pelas personagens, pelo lírico, em uma sociedade, ou então os valores do ser humano, a solidão, o amor, a esperança. Então, valores sociais e valores humanos presentes na nossa literatura. Olha só, a literatura romântica reproduziu valores sociais, valores da sociedade. Eduardo, verdade. Pronto. Em sintonia com o contexto de mudanças. No fragmento de Senhora, as concepções românticas do narrador repercutem o quê? Ele quer saber qual é o valor social presente nesse trecho. Eduardo, por exemplo, é uma questão que vai misturar o contexto que mistura com o valor. Mas se eu não tivesse estudado o romantismo, se eu não tivesse lido, por exemplo, Senhora do José de Alencar, eu conseguiria resolver a questão? Conseguiria. Porque a habilidade que ele quer que tu desenvolva aqui é de olhar para o texto e saber que nesse texto estão presentes valores. Olha só. Seixas era um homem honesto, mas
Meu amigo, como é que você é honesto e logo em seguida existe o mais? Não combina. O mais é uma conjunção que é tão forte que vai o quê? Que vai anular o que foi dito anteriormente. Ou ele é honesto ou ele não é honesto. Não tem esse mais, não. Ao atrito da secretária e ao calor das salas, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível. Então, na cabeça dele, as coisas, elas, não, tá tudo bem. Se acontecesse bem aqui, não tá tudo bem, ninguém vai nem ver. Da cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Ele era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança. Mas, olha os mais aparecendo aqui, turma. Professava a moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente na nossa sociedade. Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor, e o interesse próprio tem liberdade plena, desde que se transija com a lei e evite o escândalo. Turma, em outras palavras, ele está falando assim: meu amigo, tu pode até ser uma pessoa errada, mas seja uma pessoa errada que ninguém fique sabendo. Tu pode até fazer coisa errada, tu pode até trair a tua mulher, a tua esposa, tu pode até trair o teu marido, mas faz isso na surdina, faz isso sem ninguém saber, tá bom? Porque se alguém souber, aí, meu amigo, a lenha come. Agora, se não, tá tudo bem. O que ninguém vê, o que ninguém viu, o coração não vai sentir. É mais ou menos isso que o José de Alencar tá trazendo pra gente. Tá trabalhando valor social, Eduardo? Tá, claro, evidentemente. Então, olha só. Vamos aqui para as nossas alternativas. Olha as alternativas. O que que tu marcaria? Nesse caso, Eduardo, ele pergunta especificamente de quem? Do narrador. Como é que o narrador, entre aspas, o José de Alencar, enxerga essa forma meio bandoleira de ver a vida? Letra A. Resistência à relativização dos parâmetros éticos. Ele me fala, meu amigo, não existe essa história, não. Ou tu é moral ou tu não é moral. Essa doutrina de que tudo é leve, tudo é cultivado. Não, aqui não existe isso, não. Letra A, Eduardo, tá correta. Tá verdadeira. Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Então, tu precisava saber o que que era o romantismo aqui? Não. Tu precisava saber ler o texto literário e extrair dele o quê? Os valores. Letra B. A letra B fala o seguinte: idealização das personagens, turma, em nenhum momento ele tá idealizando personagem. Ah, agora, mas é uma característica do romantismo. É, mas eu não quero saber de características de romantismo. Letra C. Crítica aos modelos de austeridade nos espaços coletivos. Ele tá criticando a austeridade, Eduardo, em momento nenhum. O que é austeridade? É, de certa maneira, tu ter um controle muito rígido das coisas. Ele tá fazendo isso? Não. Letra D. Defesa da importância da família na formação moral do indivíduo, em nenhum momento ele faz essa defesa explícita, né? Tá fora. E a letra E, representação do amor como fator de aperfeiçoamento do espírito. Toma, se tu for ler a obra como um todo, de fato nós temos isso ao final. Mas ele não tá me perguntando nada sobre a obra como um todo. Ele tá me perguntando sobre os valores sociais presentes neste trecho. É isso que o Enem quer de vocês. Então, pessoal, eu espero de coração mesmo, que esse vídeo ele tenha te orientado melhor para você que está fazendo terceiro ano, para você que já está fazendo pré-vestibular, para que tu não estude literatura e não tenha aquela sensação cruel que é estudar, 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 estudar e chegar no simulado e chegar no dia da prova e não conseguir desenvolver a prova. Então, segue aquele roteirinho que eu te entreguei no início do nosso vídeo, que eu tenho certeza que o 40 mais estará muito perto de ti. Muitíssimo obrigado pela tua audiência. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, ó, beijão no teu coração e até o nosso próximo vídeo, galera!